Hello, English students. Welcome to your English class number 28. You are in the basic level. Muito bem, vamos começar a nossa aula. Slide number 2, Adjectives of Personality. Muito bem, hoje vamos focar nos adjetivos de personalidade. Temos uma lista aqui. De um lado nós temos as virtues, que são as virtudes, e do outro lado nós temos flaws, que são os defeitos, tá? Então vamos começar aqui pelas virtudes. Adorable, adorável. Affectionate, amoroso, carinhoso. Cautious, cauteloso. Competitive, competitivo. Confident, confiante. Easygoing, fácil de lidar, calmo. Friendly, amigável. Generous, generoso. Honest, honesto. Kind, gentil. Modest, modesto. Quiet, calado, reservado, quieto. Reliable, honesto, confiável. Sensible, parece sensível, mas é sensato. Sociable, sociável, amigável. Talkative, comunicador, falador. Aí vamos para o lado dos defeitos. Bom, só um detalhe que essas palavras que estão com asterisco, elas podem ser os dois, né? Então depende da situação. Algumas palavras elas podem ser defeitos ou qualidades, dependendo de como elas são usadas, né? Então essas têm um asterisco. Então vamos começar aqui com aggressive, agressivo, ambitious, ambicioso, bossy, mandão, coward, covarde, cruel, cruel. Se escreve igual, mas tem a diferença da pronúncia, né? Cruel. Fake, falso. Jealous, ciumento, invejoso. Manipulative, manipulador. Moody, rabugento, deprimido. Lembrando que se falarmos moody de uma pessoa que é rabugenta, a gente pode dizer que aquela pessoa é rabugenta, faz parte da personalidade dela. Agora, se for em questão de deprimida, a pessoa está deprimida naquele momento, ela está tristinha, então ela está moody, tá? Não é que ela é assim, ela está desse jeito. Naive é ingênuo, selfish, egoísta, sensitive, sensível, né? Aí sim, sensível. Shy é tímido, sluggish, lerdo, spoiled, mimado, stubborn, teimoso. Muito bem, então vamos lembrar também, quando a gente vai falar um adjetivo, vai descrever uma pessoa, a gente usa o adjetivo na frente do substantivo, né? Então, se eu vou falar assim, ele é um garoto mimado. He's a spoiled boy. Agora, se eu for falar ele é mimado, é lógico que a gente não vai falar dessa maneira, a gente vai seguir a forma, a tradução total da frase, né? Ele é mimado. He is spoiled. Nesse caso, que tem, né, o verbo no meio, o adjetivo vem depois mesmo. Mas se eu só for falar garoto mimado, é spoiled boy. Ok? Por exemplo, eu sou uma pessoa confiável. I am a reliable person. Ok? Então, dessa maneira, a gente tem que sempre lembrar de colocar o adjetivo na frente. Seguindo em frente, vamos então para um texto onde tem várias questões aqui, a pessoa descrevendo a melhor amiga. Então vamos ler. My best friend. My best friend's name is Judith. She is 20 years old and she is studying to be a lawyer. Her and I are very close. We have been friends since kindergarten and we know everything about each other. We live in the city of Milwaukee, Wisconsin, since we were born. That's why we are huge fans of the local football team, the Green Bay Packers. We usually go to the games with some other friends, and it is always so much fun, winning or losing. Everybody says we look alike, but she is blonde, brown-eyed, and I am brunette and green-eyed. We are taller than average, and we are both thin. I love my friend because we got along since the first day we met, when we were 5. I asked her to play with her doll, and she said yes. She shared her doll with me. What kid does that?
She makes me a better person. She always looks after her friends. She is kind to everybody. And she is really funny. She often makes the funniest jokes. She's always there for me and I'll always be there for her. Muito bem, então esse texto aqui, né, falando sobre a amizade dessas duas e uma das amigas descrevendo a outra. Temos algumas palavras em vermelho com a tradução em azul no final de cada parágrafo. Alright? Muito bem, então a gente estava falando aqui de adjetivos. E aí, uma coisa que combina muito com os adjetivos são os advérbios, porque eles vão dar intensidade aos adjetivos, né? Então vamos ver aqui os advérbios de intensidade que nós usamos para dar uma força lá para os adjetivos. Então vamos lá. Os advérbios de intensidade do inglês, ou adverbs of degree, servem para informar a intensidade de uma ação, de um adjetivo e também de outro advérbio. Veja quais são eles. Então, nós temos aqui a lista, o advérbio e a tradução, advérbio e tradução. Então, vamos começar com very, que significa muito. So, significa tão. Totally, totalmente. Terribly, terrivelmente. Almost, quase. Rather, bastante. Really, muito, realmente. Quite, bastante. Pretty, bastante ou muito. Fairly, bastante. Extremely, extremamente. Unbelievably, inacreditavelmente. Particularly, particularmente. Insanely, insanamente. Então, para que a gente usa esses advérbios? É para dar uma intensidade aos adjetivos. Então, eu quero dizer assim, ela é bastante inteligente. Vamos lá. She is quite intelligent ou she is pretty intelligent. She is fairly intelligent. Então, vocês viram aí que tem várias maneiras de falar bastante. Então, esses aqui vão sempre vir antes de um adjetivo para dar intensidade ao adjetivo. Perfeito? Muito bem. Seguindo em frente, nós temos alguns adjetivos aqui, né, que estão sendo intensificados por esses advérbios. Então, tem vários exemplos aqui, vamos ler essas frases. Primeiro exemplo, a gente começa com The view from the window is very beautiful. Depois, Why are you eating your burger so quickly? I totally enjoyed the movie. This food is really tasty. He drives terribly fast. John almost finished his homework. My father was especially cheerful yesterday. It's rather expensive. Monday mornings are particularly difficult. It was extremely difficult to get a job. The chips look pretty crunchy. It's fairly complicated. Então, várias frases aqui que vocês estão vendo, né? O uso dos advérbios de intensidade. Perfeito, vamos continuar aqui. Nós temos dois advérbios bem interessantes que não são de intensidade, né? O to, até ele é usado para dar intensidade, mas o enough, não. Então, vamos conhecê-los, vamos saber quando usá-los. A gente começa com enough, que significa o bastante, o suficiente. Como advérbio, é escrito após adjetivos e advérbios. Exemplo. Is it warm enough for you? Está quente o suficiente para você? Example number 2. She didn't work hard enough. Ela não trabalhou duro o suficiente. Agora com o to. To, como advérbio, significa mais do que o necessário, além da conta. A posição na frase é antes dos adjetivos e advérbios. Então, o to, ele vai ter essa tradução de muito, mas quando você está falando assim que é demais, já passou da conta. Tá? Então, a gente vai ver que quando usa o to, tem algum problema. É muito e esse muito acabou se tornando um problema. Então, vamos lá.
temos alguns exemplos aqui. Example number 1. The coffee is too hot for me. Então, o café está muito quente para mim. Too hot. Então, very hot pode ser, eu tô elogiando, o café tá quentinho, tá bem quente. Mas se eu tô falando que tá too hot, é porque tá quente demais. Example number 2. This pair of shoes is too small for him. Esse par de sapatos é muito pequeno para ele. Então, não cabe, né? É pequeno demais. Example number 3. He speaks too quickly. Ele fala rápido demais, ele fala muito rápido, então isso é um problema. Tá? Então, too quickly é muito rápido como um problema. Fala rápido demais, ninguém entende. E aqui tá falando, há uma diferença entre very e too. Os dois significam muito, né? Podem significar muito. Porém, o too tem uma conotação negativa, indicando que há um problema. Né? Então, como eu havia falado para vocês, se tem o too, você já sabe, é too much, né? Passou da conta. Então, nós temos uns exemplos aqui para ficar mais claro. Example number 1. That girl is very short. Então, aqui eu só tô fazendo uma constatação, né? Aquela garota é bem baixinha. Pode ser um elogio. Agora, se eu falo That girl is too short, aí já é um problema, que tem aí na continuação da frase. To be a model. Então, para ser uma modelo, normalmente você tem que ser alta, né? Então, se você é muito baixa, aí é um problema. Aí você usa o too. That girl is too short to be a model. Perfeito. Seguindo em frente, nós temos um diálogo. O diálogo se chama Kids' Birthdays. Aniversários de crianças. Muito bem, aniversários de criança, né? Que criança tá no singular. A gente tem aqui uma conversa entre Dave e Lucy. Eu vou lendo os dois personagens. Eu não vou falar o nome deles, vocês só vão acompanhando daí, tá bem? Vamos começar. Hey, Lucy, are you going to Dave's birthday party? I don't know. I have a test on Monday. I need to study. I want to go, but I don't want to be alone in a kid's party. Come with me. It's going to be fun. I know. I love kids' birthdays. The food is so good, and there's always something fun for adults as well. Yes, they will have those arcades for us to play, and Gina told me she's going to buy the cake at that famous bakery downtown. The cakes there are always so delicious. That sounds so great. I love eating cake and singing birthday songs. I find so cute when the kids blow the candles and make their wish and make a wish. Yes, especially Jade. She's adorable. Last year she gave me the first slice of the cake. Really? I never get the first slice. How old is she turning? What gift will you give her? She's turning 4. I'll give her a bear. Please come with me. Okay, you convinced me. I'm coming with you. Muito bem. Então aqui acabou o diálogo, né? Falando sobre a festa e apagar velhinhas e tudo mais. Então, bem interessante. Vamos continuar aqui então. Último slide. Quer dizer, último slide não, né? Último slide com matéria. Slide number 8. Nós temos os verbos to give e to have. Dois verbos irregulares. Então, a gente começa aqui com o verbo to give, que significa dar. O passado do give é gave, né? Então, vamos lá. Temos dois exemplos com esse verbo. Example number 1. Give me some time to think. Me dê um tempo para pensar. Example number 2. I gave him the money. Eu dei a ele o dinheiro. Eu dei o dinheiro a ele. Verbo to have, que é ter, passado, had. Exemplo número 1. Example number 1. You have to arrive early. Você tem que chegar cedo. Example number 2. I had few students. Eu tinha poucos alunos. E aí tem só uma observaçãozinha aqui que o have, ele também combinado com algumas outras palavras, ele tem outra tradução. Então, você fala assim, have fun, quer dizer, divirta-se, se divirta.
You have lunch or have dinner, né? É almoçar e jantar. A gente não traduz o have nessa frase, mas significa almoçar e jantar. Have lunch, almoçar, have dinner, jantar. Alright? E por último aqui nós temos o vocabulário do vídeo. É um vídeo onde que tem a descrição de pessoas e lugares. Então você vai ver alguns adjetivos, né? Inclusive adjetivos de personalidade. Então é bem legal esse vídeo, assistam, respondam as perguntas, anotem suas dúvidas e nós nos falamos no dia da aula ao vivo. Beijão, tchau, tchau!